E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou iniciar uma nova playlist aqui do canal, que é a playlist Aprendendo com os Campeões Mundiais. A ideia é analisar partidas de todos os campeões mundiais, te explicando o quanto é possível aprender com essas partidas. Quando você analisa uma partida de um campeão mundial, você consegue aprender sobre abertura, tática, cálculo, jogo posicional, jogo dinâmico, finais. Você consegue aprender sobre todas as fases do jogo. E isso acontece porque geralmente uma partida de um campeão mundial ela é jogada de uma maneira exemplar. Então, para começar, eu escolhi aqui uma partida do primeiro campeão mundial, William Steinitz, que foi um jogador que revolucionou o entendimento do jogo. Até chegar ao Steinitz, foi aquele período romântico do xadrez, em que os jogadores queriam atacar de qualquer maneira, sem se preocupar tanto com o jogo posicional. O Steinitz ele foi o jogador que começou a desenvolver os princípios do jogo posicional. Analisando as partidas do Paul Morphy, que foi outro gênio, o Steinitz ele conseguiu entender sobre esses princípios e assim ele foi elaborando conceitos que são usados até hoje. Então nessa primeira partida Steinitz de brancas contra Kurt van Baarle-Leben, você já vai conseguir aprender alguns desses princípios. Bom, mas antes de começar, não se esquece de se inscrever na Semana do Xadrez. Vai ser uma semana incrível em que você é o seu treinador durante uma semana. Para você confirmar sua participação, é só acessar o link que está aqui na descrição e assim fazer o seu cadastro, beleza? Bom, então, bora aqui começar. William Steinitz estava de brancas e ele começou com o lance 1, E4, então seguiu E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. O Steinitz ele joga aqui uma abertura italiana com o lance bispo C4. Então seguiu bispo C5 e ele faz C3, com a ideia de poder fazer o lance D4, assim conseguindo ficar com centro de peões. Então essa é uma ideia bem típica da abertura italiana. Então as pretas seguiram com cavalo F6, D4, E por D4, C por D4, e agora as brancas conseguem ficar com um forte centro de peões, e o preto faz aqui o lance bispo B4 cheque, que é um lance muito importante. Se o preto ele faz, por exemplo, um lance como bispo B6, então aqui o branco ele tem a oportunidade de começar a avançar o centro de peões. Quando você conseguir essa vantagem de ter o centro, você pode começar a avançar esse centro, assim piorando as peças do seu adversário. Por exemplo, depois de E5, o preto já não tem uma resposta legal. Se voltar o cavalo para G8, então D5 e de repente as peças das pretas estão todas voltando e a iniciativa das brancas é muito forte nessa posição. E se o preto joga, por exemplo, um lance como cavalo G4, pode ser que esse cavalo ele fique sem casas. As brancas podem jogar, por exemplo, com roque e depois de um lance como H3, o cavalo ele vai ter que voltar lá para H6, assim já podendo jogar um lance como bispo toma H6. Então, por isso, é tão importante jogar o lance bispo B4 cheque, que é um lance que não perde tempo. Então, as brancas seguiram aqui com cavalo C3. Esse lance aqui ele é conhecido como ataque greco, que é uma alternativa muito agressiva das brancas. O branco está sacrificando o peão de E4 com esse lance. Um lance mais sólido, um lance mais posicional, poderia ser aqui o lance bispo D2, que é um lance bastante jogado também nessa variante da abertura italiana. Mas depois de bispo toma D2, cavalo toma D2, as pretas podem fazer D5, assim contra-atacando no centro. Então o preto ele não permite que o branco comece a avançar os peões centrais. E, por exemplo, depois de D5, cavalo D5, roque e roque, aqui o preto ele conseguiu equilibrar a posição. Então, aqui um primeiro conceito, você não deve deixar o seu adversário ficar com o centro de peões. Quando o seu adversário ele ficar com esse centro de peões, você deve contra-atacar no centro. E se você ficar com o centro de peões, então você tem que aproveitar essa vantagem de ter o controle do centro e começar a avançar esse centro. Bom, mas na partida, o Steinitz ele fez o lance cavalo C3, assim sacrificando o peão de E4. Então as pretas fizeram D5, assim tentando contra-atacar no centro. Mas um lance crítico nessa posição
seria o lance cavalo toma E4, assim aceitando o sacrifício. E a ideia do Steinitz seria jogar com roque, assim sacrificando o segundo peão. Então, quando a gente fala sobre o jogo na abertura, o mais importante é você conseguir desenvolver as suas peças o mais rápido possível, sem se preocupar tanto com o material. O material, ele não é assim tão relevante nesse momento. O mais importante é que você consiga colocar suas peças em jogo. Então, por exemplo, se o preto continua aceitando o material, por exemplo, cavalo por C3, B por C3 e agora bispo por C3, o branco ele já pode aproveitar fazendo o lance dama B3, que ataca o bispo de C3, ameaça bispo por F7, e o ataque das brancas ele é muito forte. E lembrando que aqui o branco está sacrificando uma torre, então o material não é tão importante. Então na abertura não seja um jogador materialista, você tem que se preocupar com o desenvolvimento. Aqui, por exemplo, se o preto ele aceita mais esse sacrifício e joga bispo toma 1, as brancas podem fazer agora bispo toma F7. Por exemplo, rei F8 e agora bispo G5. A dama ela tá sem casas, então teria que jogar com cavalo E7 único, cavalo E5, ameaçando assim tirar o bispo de F7 e jogar a dama F7. Então, por exemplo, bispo D4, bispo G6, ameaçou dama F7 dando mate, D5, dama F3, bispo F5, agora o preto ele tem que começar a devolver o material para não levar o dama F7 mate, bispo toma F5, ameaçou um ataque descoberto com bispo E6 cheque, bispo toma E5, bispo E6, bispo F6, bispo por F6, e se agora jogar G por F6, tá levando dama por F6 e dama F7 mate. E se jogar, por exemplo, com rei E8, então bispo G7 e o branco continua com a ameaça de dar mate em F7. Essa variante que eu acabei de te mostrar, que é uma variante bem ilustrativa, ela foi jogada em uma partida do próprio Greco, que foi o jogador que começou a usar esse cavalo C3, por isso que esse lance cavalo C3 leva o nome de ataque greco. Bom, mas na partida, as pretas fizeram D5, então Steinitz jogou E por D5, cavalo toma D5, e agora roque, o Steinitz ele continua jogando, priorizando o desenvolvimento, então o roque ele está sacrificando ali o peão de C3, né? As pretas podem aceitar esse sacrifício, mas novamente seria um lance muito perigoso, porque o preto ele ainda está com o rei no centro, as pretas precisam rocar nesse momento. Então aqui o preto ele fez um lance bispo E6. Aqui seria melhor jogar, por exemplo, com bispo toma C3, B toma C3 e agora roque. E as pretas conseguem assim colocar o rei em segurança. Apesar que nesse momento o branco ele continua com uma vantagem, porque o branco ele tem o par de bispos numa posição que está aberta, é mais fácil jogar de brancas. Mas de qualquer maneira seria essa a melhor opção do preto. Na partida, as pretas fazem o lance bispo E6 e agora o Steinitz ele começa a aproveitar o rei preto no centro. Esse é um dos principais temas dessa partida. E aqui o Steinitz ele faz um lance bispo G5 já atacando a dama de D8, bispo E7, bispo toma D5, bispo toma D5, bispo, cavalo toma D5, dama toma D5, bispo toma E7, cavalo toma E7, e depois dessa sequência toda forçada, várias trocas, o Steinitz ele faz o lance torre E1, aproveitando assim que o rei das pretas ele está no centro. E agora o preto ele tem um grande problema para resolver, porque não é possível rocar que o cavalo em E7 ele fica no ar. Por isso que as pretas fazem aqui o lance F6, com a ideia de jogar rei F7 e assim tentar fazer um roque artificial, trazendo a torre de H para E8, por exemplo, e assim tentando completar o desenvolvimento. Então o Steinitz faz um lance dama E2, para não permitir essa ideia, já ameaça a dama por E7 mate, dama D7, torre de A para C1 e agora C6. Bom, chegamos aqui no momento que eu considero o momento mais crítico da partida e esse momento que você vai conseguir aprender bastante sobre alguns conceitos, sobre alguns princípios, principalmente do jogo na abertura. Nesse momento, o branco ele tem a iniciativa, o branco ele está melhor desenvolvido e o branco ele precisa aproveitar essa iniciativa, porque a iniciativa é uma vantagem dinâmica, é uma vantagem que ela pode desaparecer.
Vamos imaginar que o branco ele comece a fazer lances passivos, como por exemplo H3, A3. Então o preto ele vai ter tempo suficiente para conseguir terminar o desenvolvimento. Ele vai conseguir jogar rei F7, trazer a torre para E8 e assim a vantagem das brancas ela vai desaparecer. Por isso que esse momento ele é tão importante. As brancas precisam atacar. Quando você tem a iniciativa, você é obrigado a atacar, sob pena de perder essa iniciativa. Esse é um princípio que o Steinitz criou. Então, lembre disso, isso é muito importante mesmo para o jogo quando você tem a iniciativa. Nesses casos, por exemplo, da abertura, quando seu adversário ele fica mal desenvolvido, com o rei no centro, você tem que atacar de qualquer maneira. Ainda que para isso você tenha que sacrificar material. Então, nesse momento aqui, depois de C6, o Steinitz ele segue o princípio de aproveitar a iniciativa. Ele faz o lance D5, assim, sacrificando um peão para poder abrir linhas, para abrir colunas, para conseguir assim aproveitar o rei das pretas no centro. Então, aqui seguiu C toma D5 e o Steinitz faz o lance cavalo D4. O avanço D5 ele liberou espaço para o cavalo e agora o branco ele tem a ameaça de jogar um lance como cavalo F5. Porque se jogar dama por F5, tá levando mate em E7. Então seguiu aqui rei F7. Agora o preto ele já não pode rocar mais. Cavalo E6, ameaçando assim torre C7, invadindo a sétima. Torre de H C8. E agora dama G4, que já ameaça dama por G7 e ameaça também um ataque descoberto com o cavalo G5. É interessante ver que o Steinitz ele não dá tempo para o adversário respirar. Todo lance que ele faz é criando alguma ameaça. Então, aqui depois de dama G4, as pretas fazem um lance G6. Cavalo G5 cheque, dando assim um ataque descoberto. E o preto ele é forçado a jogar o lance rei E8. Então, Steinitz foi melhorando a posição, acumulando vantagens e agora chega o momento da combinação. Então, essa parte do jogo posicional, ela funciona dessa maneira. Você vai acumulando vantagens estratégicas, vai melhorando a sua posição e chega um momento que a sua posição ela é tão boa que você consegue fazer uma combinação. Então, é aqui que surge o momento da combinação. O Steinitz ele faz uma combinação bem bonita aqui. Ele faz um lance torre toma E7, assim sacrificando uma qualidade. E o detalhe é que as pretas não podem tomar a torre em E7. Porque se joga agora, por exemplo, dama por E7, então é possível jogar torre toma C8, dama por C8, dama D8, dama por D8, rei por D8, e o branco ele fica com um cavalo a mais, ele fica uma peça limpa a mais. E se jogar, por exemplo, com rei toma E7, então as brancas podem jogar agora com dama B4 cheque. Tem mais de um arremate até nessa posição, mas por exemplo, depois do dama B4, se jogar dama D6, tem dama toma B7, dama D7, torre E1, rei D8, cavalo F7, e aqui o preto ele tem que sacrificar a dama e ainda vai levar mate nessa posição. E se jogar, por exemplo, com rei D8, então tem dama F8 cheque, rei E8, cavalo F7, rei D7, dama D6, assim conseguindo dar mate. Então não pode tomar a torre de maneira alguma e parece que o branco ele ficou ganho, né? Acabou a partida. Mas acontece que o preto ainda tem um recurso nessa posição, que é o lance rei F8. E agora o branco ele não pode tomar a dama em D7 com torre por D7 ou então dama por D7, porque tá levando um tema de mate na primeira fileira. O preto tá jogando torre toma C1. Se joga um lance como torre por D7, então torre por C1, dando mate. E se jogar, por exemplo, um torre por C8, continua com a mesma ideia. Não dá para tomar em D7, que tá levando os temas de mate na primeira fileira. E é aqui que vem o momento, assim, o momento mais bonito, assim, da partida. Essa aqui é uma partida muito famosa, uma partida bem conhecida. Depois do lance rei F8, Steinitz faz o lance torre F7 cheque. E a ideia desse lance é que se jogar dama por F7, agora sim dá para jogar o torre por C8 e vai ter o mesmo problema, que vai sobrar uma peça a mais para as brancas.
Então não dá para tomar em F7, também não dá para voltar o rei para E8, que está levando mate. Então o preto ele é obrigado a jogar rei G8. Continua com os problemas de mate na primeira fileira. Só que aí o Steinitz ele faz o lance torre G7 cheque. Novamente com o sacrifício da torre. Se tomar de rei em G7, então leva dama toma D7 com cheque. E se jogar dama toma G7, está levando de novo torre toma C8, novamente aquele tema. Então o preto ele é obrigado a jogar com rei H8. E agora o branco faz torre toma H7. E nessa posição as pretas abandonaram. Porque depois de torre H7, se o preto joga, por exemplo, com rei G8, então vem torre G7 cheque. Novamente aquele tema de sacrificar a torre. Se jogar o rei para F8, tem cavalo H7 cheque. E quando tomar a torre, tem dama por D7 com cheque. E se jogar agora rei H8, então o branco tem um arremate com dama H4, rei G7, dama H7, rei F8, dama H8, rei E7, dama G7, rei E8, dama G8, rei E7, dama F7, rei D8, dama F8, dama E8, cavalo F7 e depois de rei D7, dama D6, mate. É uma sequência toda forçada em que as brancas conseguem arrematar assim a partida. Então, por isso, depois de torre por H7, as pretas já abandonaram. Então essa partida aqui é uma partida bem bonita, essa combinação do Steinitz, o sacrifício da torre, depois o torre F7, torre G7, torre H7, e também é uma partida bem instrutiva para que você possa compreender alguns princípios, principalmente princípios do jogo na abertura e sobre a iniciativa. O momento que eu considero o momento mais crítico dessa partida e o momento mais instrutivo é esse momento em que as brancas fazem o lance D5, buscando assim a abertura de linhas, buscando assim abrir a posição para conseguir atacar o rei das pretas que está no centro. Bom, então essa é a primeira partida que eu queria analisar com você dessa playlist sobre os campeões mundiais. Se você curtiu essa ideia de analisar partidas de campeões mundiais, já deixa o seu like no vídeo. E se você tiver alguma sugestão de partida para as próximas análises, já deixa nos comentários, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até o próximo.